Então hoje a gente vai falar sobre o crime do artigo 273 do Código Penal. Recebe lá um nome de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, né? Então, sobre esse crime, a objetividade jurídica dele está dentro dos crimes contra a saúde pública, tá certo? Está querendo tutelar aqui, proteger a coletividade como um todo, né? Por meio da saúde pública, certo? Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, reclusão de 10 a 15 anos. A peninha boa, né? É a mesma pena lá dos crimes do crime de epidemia, tá? Pena de 10 a 15 anos é uma pena considerável aí para fins penais. Objetividade jurídica, então, a saúde pública. Objeto material, e aqui a gente vai gastar um tempinho para falar sobre o objeto material aqui. O objeto material, então, do caput do 273 é produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Então, a gente está diante de uma norma penal em branco, tá certo? A gente está diante de uma norma penal em branco, ó, vai ter regulamento, um decreto, portaria, estabelecendo que determinado produto é ou não destinado a fins terapêuticos ou medicinais, tá certo? Então, vai depender de complemento aqui. O que eu posso entender, ou qual seria o conceito, pelo menos do objeto material aí, desses produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais, tá bem? O Kleber Mosson conceitua produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais nos seguintes termos: é a substância líquida ou sólida destinada à diminuição da dor ou da cura de enfermos ou ainda a prevenção de males aos seres humanos. Esse é o conceitinho aí genérico do que é produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, tá certo? Ainda dentro do objeto material tem o parágrafo 1º A e vem aqui e estende outros objetos materiais que também são tutelados aqui por esse crime do 273, tá? Então o parágrafo 1º A contempla aí algumas outras hipóteses, né? Alarga aqui o que seria entendido como objeto material do crime do 273. Então o parágrafo 1º A lá estabelece: incluem-se entre os produtos a que se refere este artigo os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstico. Então temos aí um alargamento aí do objeto material para contemplar outros materiais que também são tutelados aí previstos no 273. Vejam lá, continua sendo um dispositivo aqui, uma norma penal em branco, tá bem? Vai ter complemento aí do que vai ser o conceito desses objetos materiais, tá? O que está sendo incluído aqui dentro da norma, tá bem? Mas vai ler uma ideia aí do que é essa ideia do que são esses objetos materiais alargados aí, contemplados, ampliados, tá? Medicamentos, para a gente talvez mais comum, né, mais fácil de entender, é aquilo que é destinado a tratamento de doença, né? A gente vai na farmácia e a gente compra lá medicamento. Mas não só medicamento, já é o produto finalizado, já é o produto fim destinado já ao consumo, mas também o legislador teve a preocupação de acrescentar aqui como tutela outras substâncias que são agregadas ao medicamento, digamos que estão aí fazem parte do preparo do medicamento, já o produto fim, fazem parte aí antes então do medicamento já finalizado, tá bem? Então o legislador estabeleceu também matérias-primas o quê? Destinado aos medicamentos, tá bem? Então digamos que o medicamento é composto aí por mais de um tipo de matéria-prima, né? Qualquer modificação, falsificação, adulteração, corrupção aí dessas matérias-primas aí também são contemplados aqui no 273, entro aqui na ideia, tá? Então matérias-primas, né, são qualquer substância essencial para o fabrico de drogas ou de substâncias medicinais, tá? Terapêuticos ou medicinais. Insumos farmacêuticos, aqui previsto também no parágrafo 1º A. Insumos farmacêuticos, senhores, também é uma droga ou matéria que é acrescentada a outra, torna aí a gente chega ao conceito aí do que seria o produto final, já o remédio. Cosméticos, senhores, aqui até vale uma crítica por parte da doutrina, no sentido de, como assim? Falsificar cosmético, produto destinado à limpeza das pessoas ou à higiene das pessoas,
foi equiparado a medicamento, digamos que teria uma desproporção ao prever, o legislador ao estabelecer que cosmético guarda a mesma relação com produto destinado a salvar vidas, né? Medicamentos, tudo bem, curar males, né? das pessoas enfermas, né? Por exemplo, vou lá na farmácia, compro lá um produto para tingir cabelo, eu estou diante de um produto cosmético? Estou, né? E por isso essa crítica por parte da doutrina é por conta disso, né? Tá aí equiparando alguns materiais que não deveriam, na verdade, né? Então, essa crítica de qualquer forma, né? Mas a interpretação do caso concreto que vai dizer. O Rogério Sanches Cunha, ele fala lá, olha, tem essa crítica, mas desde que esses cosméticos aí sejam destinados a salvar vidas, por exemplo, tá bem? Curar males, né? Você também pode então considerar aqui esses cosméticos como objeto material, que seria a finalidade desse dispositivo, dessa norma, ao estabelecer esses materiais aqui, tá? Então, cosméticos, produtos para uso externo, destinados à proteção ou ao embelezamento das pessoas. Saneantes, os saneantes têm uma grande importância nesse momento de coronavírus que a gente está lidando aqui. Saneantes, senhores, saneantes são os produtos destinados à limpeza em geral, né? Qual o exemplo de saneante eu posso dar aqui, né? Álcool em gel, né? Álcool aí que a gente está utilizando na nossa residência para fazer a desinfetação aí, para ficar longe do coronavírus, né? Então, falsificação aí de álcool gel, qual é o crime? E a gente está vendo alguns casos acontecendo, né? É aqui. A previsão aqui no artigo 273, parágrafo 1º-A, né? Álcool gel entra no conceito, na ideia de saneante, produto destinado à higiene ou limpeza de locais, tá? Locais ou pessoas, certo? E por fim, aí, o último objeto material que o parágrafo 1º faz referência são os produtos destinados a uso em diagnóstico, né? Determinados exames que a gente faz utiliza-se de matéria-prima, né? E para que a gente não receba lá placebo, por exemplo, tá? É por conta disso essa previsão, bastante importante também, né? O uso em diagnóstico, tá certo? Produtos utilizados para conhecimento ou determinação de doenças, tá certo? Núcleos do tipo aqui do 273, a gente vai ter vários, tá? A gente tem os do caput e lá os do parágrafo 1º. Mas aqui o 273, ele tem os mesmos núcleos, os mesmos verbos do 272. O legislador utilizou aí a mesma técnica legislativa, tá certo? Então no 273, caput cuida lá da falsificação, corrupção, adulteração ou alteração. E aí vão os conceitos, tá bem? Corromper é estragar, falsificar é imitar o verdadeiro, adulterar é modificar de alguma maneira para pior, tá bem? E por fim, alterar também é modificar ou transformar. E tem o parágrafo 1º e vem lá e trata das figuras equiparadas, tem outros núcleos do tipo. Vem o parágrafo 1º e fala lá o seguinte: nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem depósito para vender ou de qualquer forma distribui ou entrega a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. Essas figuras equiparadas aí do parágrafo 1º do artigo 273, senhores, são os mesmos verbos lá utilizados no parágrafo 1º-A do 272, do crime que a gente viu semana passada, né, da outra aula, tá certo? Nessa hipótese aqui também vale a ideia, né, dos conceitos aí do que seriam esses núcleos do tipo, né? Importa, né, é trazer do exterior para o Brasil. Vender, transferir a posse mediante contraprestação. Expõe a venda, é o momento antes da venda, né? Eu coloco lá, exponho a venda, né? Eu coloco a amostra para que seja adquirido, né? Tem depósito, eu guardo, tá? Ou de qualquer forma distribui. Distribui aqui é uma forma de chegar a terceiros de forma gratuita ou não onerosa, né? Que é a diferença lá para o vender, né? Ou entrega a consumo.
eu chego e entrego lá para as pessoas, né? Então vejo que são todos meio sinônimos aí, mas o doador teve uma preocupação grande, né? Ele não se preocupou só com quem falsificou, corrompeu, adulterou, alterou. Não. As pessoas também que fazem parte, digamos, de um ciclo entre falsificar, corromper, adulterar ou alterar, até chegar na pessoa destinatária final, que seria nós consumidores, né? O legislador também se preocupou, então, desde que essas pessoas pratiquem essas condutas equiparadas aqui de importar, vender, expor à venda, ter em depósito, vender, distribuir ou entregar, desde que saiba, por óbvio, da adulteração, falsificação, corrupção do produto terapêutico ou essas outras equiparadas, tá bem? Ele também responde pelo mesmo crime do 273, tá certo? E veja lá, você talvez esteja analisando aí por que falsificar medicamento seria mais grave aí que, por exemplo, falsificar alimento, que é o previsto lá no 272. Por quê? Né? A questão é histórica, tá, senhores? A redação aqui do crime do 273, pode ver que tem lá uma alteração no Código Penal de vocês aí, teve lá caput com redação determinada pela Lei 9.677 de 98. E essa mesma Lei 9.677 de 98 estabeleceu lá no artigo 1º, inciso 7b da Lei 8.032 de 90, a Lei dos Crimes Hediondos, que o crime aqui do 273, caput, qualquer um dos seus parágrafos, figuras equiparadas, exceção com a forma culposa, tá bem? São considerados crimes hediondos, e é histórico isso, né? Trouxe essa previsão para ser crime hediondo e também trouxe um aumento da pena. Veja lá, a pena de reclusão de 10 a 15 anos. A pena lá da falsificação de alimento é de 4 a 8 anos, né? É muito maior a pena aqui do 273, mas por que disso? Quem é da década de 90 aí, né, vai se recordar aí que na época, lá em 96, 97, 98, descobriu-se na época falsificação de anticoncepcionais, né? Era uma marca específica, tudo bem? Que na verdade não tinha lá o produto anticoncepcional lá para não conceber filhos, né? Em relação às mulheres. E vendia-se farinha, né? O remédio que era vendido, muito conhecido, muitas pessoas, eu tive uma aluna já que teve um filho por conta disso. As pessoas consumiam isso aí pensando que estavam consumindo anticoncepcional e verificaram lá que na verdade fizeram o teste, né, exame, lógico, laudo, perícia, constataram lá que essas substâncias, que é esse remédio que as mulheres consumiam lá como anticoncepcional, na verdade não tinha mais nada do que farinha, tá? Então eram produtos falsificados, a própria empresa farmacêutica, tá? Não tinha um intermediário não nessa falsificação, tá bom? A própria indústria farmacêutica da época lá, a indústria farmacêutica ela que vendia, né, para ganhar seus lucros, ter aumento de lucro, tá? Teve uma grande comoção na época lá, né? Ganhou bastante repercussão e por conta disso houve esse tratamento aí por parte do legislador. Qual que foi? Aumento a pena então dos crimes de falsificação de medicamentos, tá? E vou estabelecer que esse crime é hediondo, tá? Esse foi o tratamento, a consequência aí e essa justificativa para esse tratamento penal mais rigoroso somente em relação aí aos medicamentos ou qualquer outro tipo de produto destinado aí a fins terapêuticos ou medicinais, tá certo? Vamos falar sobre o sujeito ativo, tá bem? O sujeito ativo aqui dos crimes do artigo 273, senhores, qualquer uma de suas formas, é um tipo, não é um crime próprio, tudo bem? Então qualquer pessoa pode praticar aí o crime do 273. Tá bem? Sujeito passivo, aqui é crime vago, a vítima aqui é a sociedade, é a coletividade, tá bem? Então temos aqui como vítima do 273 a sociedade, a coletividade, tá? Elemento subjetivo, temos lá a figura dolosa no caput, no parágrafo 1º, parágrafo 1º-A, parágrafo 1º-B e depois no parágrafo 2º uma forma culposa, logo mais falaremos sobre ele. Tá bem? Então, tipo penal aqui é doloso nessas figuras que eu falei para vocês, com exceção do parágrafo 2º, que estabelece lá uma forma culposa. Bem? Consumação e tentativa. Consumação, senhores, o crime aqui é formal, tá? O crime do 273
A exemplo lá do 271, 270, 271, 272 é formal, tá bem? Então, para fins de consumação, eu teria a consumação do crime do 273 com a comprovação da prática de um desses núcleos do tipo, de um desses verbos aí previstos como crime no artigo 273, tá? Independentemente de vir a produzir ou causar prejuízo às pessoas, tá bem? Por isso o crime é formal, não preciso da produção de resultado, tá bom? O legislador aqui se contempla com a mera prática da conduta, independente dessa falsificação, corrupção, adulteração, vir a causar mal ou ter alguma consequência para as pessoas, tá? Então, portanto, o crime é formal. Comprovei a prática das previsões aqui dos núcleos do tipo, eu tenho a consumação do delito, tá certo? Independente de produzir resultado, bom? Tentativa, senhores. Tentativa aqui, apesar de se tratar de crime formal, é uma conduta plurissubsistente. Então, o que a gente falou lá para os crimes dos artigos 270, 271 e 272 é a mesmíssima ideia, tá? A mesma ideia, vale a mesma ideia para todos esses crimes, tá? Na tentativa, então, é possível a tentativa do crime aqui do 273, porque se trata de crime plurissubsistente, aquele que se desdobra em diversos atos, né? A consumação do delito pode se desdobrar em diversos atos, por isso eu posso ter aí a tentativa a despeito de se tratar de crime formal, certo? Então, parágrafo 1º B agora do artigo 273. Diz aqui o parágrafo 1º B. Está sujeito às penas deste artigo, ou seja, está trazendo figuras equiparadas aqui ao crime do 273. Bom, quem pratica as ações previstas no parágrafo 1º em relação a produtos em qualquer das seguintes condições. E o legislador estabeleceu aí 6 hipóteses que ele quer a tipificação desse tipo de comportamento que a gente vai ler agora, aqui como no crime do 273. Tá? Então diz aí o parágrafo 1º B, inciso 1. Ele equiparou então ao crime do 273 quem praticar esse tipo de conduta, aquele que tiver sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente. O que é esse sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária? É a norma penal em branco também, né? A gente está diante de uma norma penal em branco. Então, quando determinado produto para fins medicinais, terapêuticos, matérias-primas, insumos farmacêuticos, cosméticos, saneantes ou usados em diagnóstico, quando for exigido o seu registro no órgão de vigilância sanitária e não possuir, né? E for colocado à venda, exposto à venda, distribuído, tá bem? Então, a norma penal em branco. Tenho esse tipo penal aqui, independentemente dele ser falsificado, tá? Aqui, essas figuras equiparadas do parágrafo 1º B, ele pouco se importa se o produto é falsificado, corrompido, adulterado ou alterado, tá bem? Ainda que seja o produto na sua essência, o verdadeiro. Se ele não tiver o mero registro, olha a importância, o mero registro no órgão de vigilância sanitária, tem a tipificação do crime, tá bom? Então, só o cuidado aqui para dar a resposta penal e enquadrar tudo aqui no 273, tá bom? Inciso 2, também equiparou a crime aqui do 273 o seguinte comportamento, em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso anterior. Então, aquela tabelinha, né? A gente vê no produto, tem a composição, tais produtos, não tenham aquela composição quando tratar de medicamento ou esses outros produtos que a gente falou aqui, os objetos materiais alargados, aí, estendidos. Eu tenho a composição do produto fim em relação ao que o rótulo menciona, tudo bem? Na fórmula que está mencionada. Eu também tenho aqui o crime do 273, tá? Pela figura equiparada aí do inciso 2 do parágrafo 1º B. Inciso 3 do parágrafo 1º B. Sem as características de identidade e qualidade admitidas para sua comercialização. Então, o produto foi aprovado pelo órgão de vigilância sanitária, né, com determinada especificação. Está lá sendo comercializado, exposto à venda, distribuído, chegou às mãos de terceiro, sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização. Eu também tenho aqui o crime do 273, parágrafo 1º B, inciso 3, tá? Inciso 4, com redução de seu valor terapêutico ou de sua
atividade, o produto é vendido, mas ele não tem aquela potência, aquela qualidade, aquele grau de eficácia curativa, tá? Inciso 5. Quando o produto for de procedência ignorada, tá bem? Eu desconheço de onde veio esse produto, tá? Saneante, insumo, matéria-prima, medicamento, tá? O legislador, veja aqui que o legislador, em todas essas hipóteses, ele se preocupa muito com a origem do produto, da onde está vindo, né? Tá bom, a origem é ignorada, tem o crime. Tudo bem, eu sei qual que é a origem, mas não está registrado no órgão de vigilância sanitária, crime. Tipifica-se aqui como crime. Está sendo comercializado de forma diversa daquilo que foi aprovado, crime, né? Então ele tem muita preocupação aqui, seja com a origem do produto, seja com a forma como o produto está circulando depois, tá bom? Esse registro aí nos órgãos competentes, tá? Tudo norma penal em branco aqui, bem? E por fim, inciso 6, adquirido estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente. Veja, ainda que eu saiba então a origem do produto, né? Aqui o tipo penal foi bastante rigoroso. Ainda que adquirido estabelecimento sem autorização, sem licença da autoridade sanitária competente. Então, norma penal em branco novamente. Poder público, aí, por meio de sua vigilância sanitária, não deu autorização para determinado estabelecimento funcionar, está funcionando, vendendo esses tipos de objetos materiais aqui, cuidados aqui no 273, eu também tenho a possibilidade de tipificar aí a conduta do sujeito no 273, aqui parágrafo 1º-B, inciso 6, certo? Tudo bem, pessoal? Toma cuidado só com essas hipóteses, né? São figuras equiparadas aí, mas o legislador foi bem rigoroso aqui, não é um mero falta de registro que vai caracterizar o crime, né? Aquele que está exercendo a informalidade de determinado tipo de atividade ou está aguardando a sua regularização, né? Simples fato aqui que vai responder pelo crime, tá? Tem que ter algo a mais aqui que o caso concreto vai dizer pra gente, bem? Outra marcação que eu queria falar com vocês, já disse, mas é importante, né? As figuras vistas até o momento, então, do caput, parágrafo 1º, parágrafo 1º-A, parágrafo 1º-B, são aí consideradas como crimes hediondos, tá? Artigo 1º, inciso 7b da Lei 8.072 de 90. Todas tipificadas como os crimes hediondos e todos com a mesma pena, tá certo? Todos aí com a mesma pena lá previstas no caput, reclusão de 10 a 15 anos, certo? E por fim, última anotação acerca do artigo 273, a sua forma culposa, né? Aquele que por imprudência, negligência ou imperícia deu causa aí à falsificação ou alguma desses núcleos do tipo, tá? Se o crime é culposo, detenção de 1 a 3 anos e multa, né? Então vai depender do caso concreto para ver se o sujeito agiu dolosamente ou com culpa, aí, prudência, negligência ou imperícia na sua comercialização, produção, exposição à venda, algo do tipo, tá?